Olá! Oi, Cláudio, Eliane, Sumari. Ô, Jason, bom demais? Obrigado, viu? Ei, Zé Maria, boa noite. Tudo bem, né? Com vocês? Estão todos me escutando bem? Vocês colocam aí, viu? Se vocês estão escutando, se deu certinho. Ô, beleza. Aqueles que estiverem vendo, assistindo, mas não forem registrados aqui no Facebook, é, podem fazer perguntas, se vocês quiserem, pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp tá aqui. Ei, ei, Ana. Muito bem. Esperar mais um pouquinho o povo chegar, mais algumas pessoas, a gente já vai começar. Devido a inúmeros pedidos, né? Ou rezas, né? Para eu não cantar. Tô brincando. Eles pediram para eu cantar uma música aqui. Eu vou cantar. Vou tocar uma música aqui que tem a ver com o tema, né? Da autoaceitação, viu? Então vocês aguentem aí a minha voz. É um pouquinho, é rapidinho, viu? Daqui a pouquinho já vou tocar. Muito bom estar aqui com vocês. Subir isso aqui. Quem assistiu a da semana passada? Conseguiram pensar alguma coisa? Conseguiram ampliar mais o pensamento? Oi, Fatinho. Responder aqui que já tem coisa aqui. Só mandar o endereço aqui. Ser diferente é normal. Bacana. Então, alguém conseguiu. Quem estava aqui semana passada, quem participou, que eu lembro, foi a Cláudia, a Fátima, né? Não sei se o Zé Maria estava aqui também na semana passada. Só que semana passada foi no YouTube, né? E o YouTube tava dando uma diferença muito grande tava parando toda hora, travando muito, né? E parece aqui que o Facebook está mais leve, então a gente resolveu fazer ela por aqui. Então, dos que tiveram aqui semana passada, alguém conseguiu fazer ampliar o pensamento ou não? Nós falamos sobre autoanálise, né? Sobre e quem não viu no dia, tem gravado aí no meu canal, tá? Aqui na minha página mesmo já tem ela já tá aí. Ela começa, se não me engano, em 16 minutos e 25, tá? É porque eu liguei ela bem antes. E aí ela para começar mesmo é 16 minutos e pouquinho, 16 e 25, se eu não me engano.
Então lá, depois quem não viu, assista, porque tem umas coisas muito interessantes lá, para a gente poder pensar em nós mesmos, né? Nossa história aqui nessas lives é nos dar a oportunidade de nos conhecermos, né? Então, é bom a gente tirar um tempo para nós, para a gente poder conseguir pensar no que a gente precisa, no que nós temos, né, em nós. Nas coisas boas, nas coisas que não são boas, né? Então, o primeiro ponto foi a autoanálise, onde nós vimos uma série de pensamentos automáticos, uma série de pensamentos que nos fazem reagir de uma determinada forma às coisas que acontecem, né? Vimos um registro de pensamento automático para que cada um pudesse pensar em várias situações diferentes, que sentimentos afloraram, e depois pensar no que você fez, né, com esses pensamentos, com essas emoções, com esses sentimentos, aliás, e depois pensamentos alternativos. O que eu poderia ter pensado além do que eu pensei, né? A gente geralmente sempre pensa em coisas ruins, né, em tragédias. Então, há outras possibilidades além do pensamento negativo, né? Quem está aí, quiser dar uma boa noite também, fica à vontade que nós já vamos começar. Tudo bem. Uai. Ó, depois eu vou colocar um material aqui, um PDF, né? Na verdade, com algumas coisas que eu vou perguntar hoje para vocês. Boa noite, Marco. Seja bem-vindo. Então eu vou colocar, depois eu vou mandar vou anexar, né? Isso aí, vou colocar nos grupos também do WhatsApp, porque pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou conseguir compartilhar essa tela com vocês, né? Estou tentando aqui, mas ele não compartilhou. Não tem problema. Bom, então vamos, 8 e 8, vamos iniciar? Vamos lá, né? Então, como prometido, né? Então vamos lá. Então essa música, ela tem tudo a ver com a aceitação, né? A nossa autoaceitação e a aceitação do outro também. E como o nosso tema é esse, eu resolvi pegar essa música. É uma música do Lenine, que foi composta especialmente por uma campanha, né, de valorização aí do ser humano. A música chama Ser Diferente é Normal. Então vamos lá. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e enxergar. Se os olhos são maiores ou sou orientais, e daí? Que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direito, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Tudo sempre igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Tudo sempre igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Aí, ó. Gostaram da música? Podem colocar aí, ó. Como foi? Muito bem. Bob, boa noite. Érica, boa noite. Sejam bem-vindos, viu? Vocês podem, então, fazer as suas perguntas aqui pelo chat ou pelo... Boa noite, Virgínia. Ou pelo WhatsApp, tá bom? Vocês fiquem à vontade para perguntar, para colocar alguma coisa, tá bom? Fiquem à vontade para fazer alguma colocação, para dar opinião, para perguntar, viu? Nós estamos aqui para isso. Então ficou bom aí o som do violão, Bob? Ficou bacana? Porque na semana passada o som do violão praticamente não apareceu, né? Aí ficou só a minha voz de pato aqui aparecendo, né? Mas hoje capaz que o violão apareceu, não é possível, né? Então vamos lá. Mas eu me aceito assim, viu? Com voz de pato mesmo, não tem problema não, né? Então vamos. Olha, o nosso tema então hoje, ele é extremamente importante. Ele é mais um passo para o autoconhecimento. Então, como eu disse no início, semana passada nós vimos sobre a autoanálise, que é sobre a investigação que nós temos que fazer conosco mesmo, né, com a gente mesmo, para ver como nós pensamos, como nós reagimos. Então eu coloquei várias perguntas. Aliás, as perguntas estão na descrição do vídeo lá, tá? Boa noite, Maria José. Estão na descrição do vídeo que está aqui no meu canal também, que foi a primeira live, para a gente começar a se conhecer e começar a ver como nós pensamos as coisas, né? Porque as nossas escolhas, as nossas reações e as nossas ações, elas têm como um pano de fundo aí, primeiro, as nossas crenças. Essas crenças desenvolvem pensamentos que nós chamamos de pensamentos automáticos. Então, os pensamentos automáticos, nós falamos que eles ficam por baixo do pensamento consciente, né? E não são só negativos, não. Podem ser bons também, sem problema nenhum. Por exemplo, né, eu dei um exemplo aqui, quando a gente dirige um carro, esse automatismo que nós temos de passar marcha, de apertar freio, de apertar acelerador, de olhar para um lado, para o outro e tal, mexer, isso são pensamentos automáticos, né? Que eles estão embaixo aqui do pensamento consciente, porque a nossa atenção está no trânsito, está em outra coisa, não está nos nossos movimentos, né? Boa noite, Álvaro.
Então, agora, esses pensamentos, quá é ótimo. Esses pensamentos automáticos, eles podem ser disfuncionais. E aí sim, aí eles vão trazer uma série de consequências. Então, se vocês querem saber mais sobre esses pensamentos automáticos, vejam o vídeo passado, porque eu falei de uma porção, de mais de 10 pensamentos automáticos, né? Da catastrofização, da hipergeneralização, do 880, né? Da minimização, da maximização. Então, são vários tipos de pensamento que estão conosco no nosso dia a dia, né? A gente passa por eles, por esses pensamentos. E hoje, então, nós vamos para a segunda etapa, que é a autoaceitação. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a autocorreção, ou seja, nós nos investigamos, descobrimos várias coisas sobre nós. Hoje nós vamos tratar da gente aceitar isso que a gente descobriu. Na semana que vem, vamos falar sobre o início o caminho para se corrigir isso aí. E depois, por último, nós vamos falar do auto-perdão, que vai levar à finalização de tudo, né? Que é o auto-amor. O auto-amor compreende tudo isso. E esse é um processo que a gente vai levar para o resto da vida. Porque a cada tempo a gente precisa se renovar, a gente precisa se modificar. Nós não somos os mesmos todos os dias, né? A cada dia a gente aprende um pouquinho. Agora, quando são períodos muito grandes, nós vemos mudanças maiores em nós, na nossa forma de pensar as coisas, nas nossas formas de ver a vida, na nossa forma de olhar para nós mesmos, se a gente vai se amar mais ou não, né? Então, por isso que é importante demais a gente ter esse bate-papo. Então, vamos lá, autoaceitação. Então, como o próprio nome diz, né? Eu preciso aceitar a mim mesmo. Eu preciso me aceitar como eu sou. Ou como, se eu for entrar por uma questão semântica aí, né, de entendimento, como eu estou. Porque ser, falam que é uma coisa definitiva, né, e o estar é transitório. Então, nós não, já que nós mudamos, então nós não somos, né, na realidade, nós somos a nossa essência. Mas nós estamos muitas vezes ainda orgulhosos, nós estamos vaidosos, nós estamos egoístas, nós estamos impacientes e nós vamos, daqui a um tempo, estar de outra forma. Então nós estaremos pacientes, estaremos humildes, estaremos, né, altruístas. Então eu preciso me aceitar como eu estou agora, no momento. Por que isso é importante? Porque quando eu me aceito, eu começo a gostar de mim. Para gente começar, para gente se amar, a gente precisa primeiro se gostar. E como é que eu vou gostar de alguém que é egoísta, que é isso, que é aquilo, que a gente tem repulsa? Então é isso que acontece com a gente. Muitas vezes nós temos repulsa de nós mesmos. Nós temos repulsa dos nossos defeitos, das nossas reações. E às vezes a gente não acha o caminho para mudar. Porque a gente fica brigando com a coisa errada, com o assunto errado, com o defeito errado. A gente não vai na causa, né? A gente às vezes vai só no sintoma. Então, se eu sou impaciente, por exemplo, como eu coloquei ali agora, se eu sou impaciente, a impaciência ela é um sintoma de algo. Então não adianta eu brigar com a minha impaciência, eu tentar ficar calmo, eu tomar maracujina, eu tomar calmante, eu tomar isso, tomar aquilo, porque não vai adiantar. Porque eu não estou acessando a minha causa. Então, a gente precisa aceitar como é, ou como está, para a gente começar a gostar. Olha, apesar de todos esses defeitos que eu tenho, mas eu tenho muita coisa bacana também. E quando aceitar, é aceitar com tudo, viu, gente? Com coisa boa e com coisa ruim. Quando a gente fala aqui de se investigar, a tendência de todo mundo é falar coisas ruins. Vocês já perceberam isso? Que a maioria pergunta assim, fala um pouco, né? Me fala aí, o que você acha sobre você?
Aí a pessoa só fala dos defeitos. Mas nós temos muitas virtudes já. E a gente pode potenciar essas virtudes, potencializar, né, essas virtudes e transformar esses defeitos, né? Ou sublimá-los também, porque às vezes tem certas coisas que elas não precisam sair de nós, elas vão ser simplesmente sublimadas, elas vão ser usadas para algo muito positivo, para algo construtivo. Vou dar um exemplo para vocês do que é uma sublimação de algo que aparentemente pode ser muito danoso. A agressividade, ela é um instinto que uma reação que a gente tem, né, agressiva, de defesa normalmente, né, e que algumas pessoas têm a mais do que outras, né, essa agressividade. Um profissional, por exemplo, uma pessoa que conseguiu sublimar essa violência, é um médico, um cirurgião em especial, né? Porque uma pessoa que pega um bisturi, abre o outro, mexe no ó, costura, né? É uma pessoa que tem em si esse potencial agressivo, mas é um potencial agressivo que hoje serve para que ele se autocontrole para fazer aquilo que ele precisa fazer, que é abrir a pele, a carne, né? Que é mexer nos órgãos internos, que é retirar um órgão, que é retirar um tumor e depois costurar tudo de novo. Então, assim, é um instinto agressivo, o que não significa que a pessoa seja agressiva, né? Que ela seja violenta. Mas é um instinto agressivo que foi sublimado, que foi transformado em um potencial, em uma energia que vai servir para salvar uma vida, né? Então, a gente precisa lidar com todas essas questões e descobrir isso em nós, como eu sou. Então, aceitar a si mesmo como somos, ou como estamos, para quê? Para a gente gostar de nós mesmos. Quando a gente faz isso, a gente começa a respeitar os nossos sentimentos e as nossas escolhas. Tem gente que escolhe alguma coisa e arrepende rapidinho, né? Mas por quê? Porque a decisão não está firme, porque tem dúvidas sobre o que sente, sobre o que sente principalmente sobre a própria pessoa, né? Sobre ela mesma. Então, às vezes ela fica dependente do sentimento do outro, do carinho do outro, do amor do outro, e aí as escolhas não são bem acertadas, né? Agora, autoaceitar não tem nada a ver com conformação, com inatividade, com uma passividade e com uma desistência de ser melhor. Não tem nada a ver com isso. Aceitação, nesse caso, é eu me aceitar para que eu possa ir para o próximo estágio, que é me transformar. Eu só me aceito, eu só me trato se eu me aceito como doente. Não tem jeito. Uma pessoa que é alcoólatra, ela só vai participar do AA, ela só vai fazer uma terapia em grupo, né, como o próprio AA, ou uma terapia, né, com algum médico, ou com algum psiquiatra, com algum psicólogo, se ele se aceitar doente. Porque enquanto ele não se aceita doente, ele também não aceita tratamento, porque ele não vê a necessidade de se tratar. Boa noite, Samanta, bem-vinda, viu? Então, a primeira coisa que a gente precisa, então, das primeiras coisas que a gente tem que fazer é aceitar para buscar mudança. E não aceitar para ficar, eu sou assim mesmo e pronto, eu nasci assim, né? Igual a Gabriela, né? Eu nasci assim e vou ser sempre assim. Não é. Nós, como eu falei, a gente muda sempre. Então, aceitar não tem nada a ver com conformação, tá bom? Com esperar, deixar a vida me levar, né? Nada disso. Pelo contrário, eu preciso agir a partir do momento em que eu me aceito, que eu me descubro, aí eu preciso agir a meu favor para que eu consiga mudar, tá bom? O que a gente conquista quando a gente finalmente se aceita e quando a gente se propõe a entrar no caminho da mudança? A gente ganha valorização pessoal, porque nós vamos nos valorizar mais, nós não vamos aceitar qualquer coisa mais, né? Nós não vamos ficar mendigando afeto.
nós vamos saber exatamente o valor que nós temos para mim e para as pessoas que estão convivendo comigo. Nós vamos ter um aumento considerável da autoestima, porque aquele que tem coragem, semana passada nós falamos isso, para se analisar a gente precisa de coragem. Principalmente, acho que a palavra principal da semana passada foi coragem, para se investigar. E hoje a gente precisa ter a capacidade de se aceitar. Então, nós vamos. A palavra hoje, além, né, da aceitação, eu acho que é quase como uma misericórdia, né? A gente precisa ser misericordioso com a gente mesmo, né? Para que a gente se aceite. E porque se não houver misericórdia, nós vamos sempre nos culpar. Porque junto com a não aceitação vem a culpa, né? Boa noite, Estela, bem-vinda. Vem a culpa, a Ana Célia também, bem-vinda, viu, Ana Célia? E a culpa, ela traz obrigatoriamente uma questão que é o débito. Se eu me sinto culpado, é porque eu me sinto em débito. E que débito que é esse? Que débito que eu tenho com a vida? Por que eu estou me sentindo culpado? Eu fiz tudo que eu podia, né? Eu tenho débito com quem? Então, para a gente não ficar nesse ciclo vicioso de se culpar, de se agredir, de se maltratar, de se machucar, de se autopunir, pior ainda, né, e se autossabotar, a gente precisa sair desse ciclo de culpa e entrar no ciclo da aceitação. Então eu vou começar já a questionar vocês. Semana passada eu pedi para o pessoal fazer, tá com um lápis e um papel, ou um celular, anotar aí no bloco de notas do celular, né, se vocês estiverem vendo pelo computador. Então, se vocês tiverem um papel aí à mão, se não tiverem, por favor, peguem, achem um papel, um lápis ou um papel, uma caneta, tá bom? Ou um celular, se for o caso, ou um notebook, para vocês poderem anotar. Depois, é claro, como eu disse, eu vou mandar esse material, mas é interessante porque eu vou precisar das respostas de vocês, tá? Para a gente poder conversar e ter essa troca. Então, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu vou fazer a vocês, e que é muito importante porque nós vamos voltar nele lá depois, é o seguinte: você se permite ser você mesmo? Então, boa noite, Valdemir. Você se permite ser você mesmo? Vou colocar a pergunta aqui, tá? Perguntas. Beleza, aqui, ó. Vê se vai aparecer aí para vocês. Você se permite ser você mesmo? Apareceu aí para vocês a pergunta? Podem responder aí, viu, gente? Vamos lá. Então, questão é: você se permite ser você mesmo? Quem não escreve aqui pode escrever pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade, porque quem não tem Facebook assiste, porém consegue assistir normalmente, mas não consegue escrever, tá? Aqui no chat. Então, ó, Fátima, sim. Então você se permite ser você mesma, né?
A Stephanie está perguntando aqui no WhatsApp, o que é ser você mesmo? Aí é que está. Essa análise é que vocês precisam fazer. Eu não posso, não vou dar essa resposta mastigada para vocês, não. Mas tem a ver com você seguir os seus valores, tem a ver com você seguir os seus pensamentos, tem a ver a sua forma de pensar. Você coincide o que você valoriza na vida, os seus valores, o que você acha da vida, com a vida que você leva. Então é mais ou menos por aí, tá? Cláudia, às vezes. Que situação, Cláudia, você não, às vezes você não se permite ser você mesma? Que situação que acontece que não te permite ser? É com família? Ou é num trabalho, por exemplo? Que você acha, assim? Entendeu, Stephanie? Então, o ser você mesmo é você ser o seu grande, né, a sua grande companheiro, o seu grande companheiro, você não estar desligado, né, de você mesmo. Então, se eu tenho a, a justiça como um valor para a minha vida, eu não vou aceitar ver injustiça, eu não vou aceitar participar de injustiças, porque aí eu não estou sendo eu mesmo, né? Eu estou indo contra aquilo que eu valorizo, aquilo que é importante e que é caro para mim, porque os nossos valores, eles estão aí para nos auxiliar nas nossas escolhas, né? Na nossa forma de viver. Ana Célia respondendo aqui, permito sem dó. É isso aí, Ana Célia. Muito bom, viu? Nós precisamos, né, ser nós mesmos. Mas às vezes acontece mesmo, né, de não sermos. Autenticidade é meu sobrenome. Que é isso, hein, Bob? Gosto muito de ser eu mesmo com todos os erros e acertos. Parabéns, é isso aí, ó. Ser autêntico é uma característica. Ela é dúbia, porque ao mesmo tempo em que ela é valorizada, né? Ela é valorizada porque as pessoas gostam, né? As pessoas enchem a boca para falar, né? Não, aquela pessoa ali é muito autêntica, você viu? Não sei o quê. Mas ao mesmo tempo elas criticam também por você ser muito autêntico e não se esconder. E, e aí você fala o que você pensa, você fala o que você acha das coisas e você fica sendo mal. Mas não é que você é mal, é porque você é autêntico, né? E as pessoas são cheias de milindres, né? Então, às vezes você fala alguma coisa, aquilo desce errado, né? Mas desce errado por quê? Porque quem está ouvindo é orgulhoso. Da mesma forma que nós ouvimos também, às vezes, as coisas e achamos ruim, porque nós somos orgulhosos também. Então, acontece, né? Isso aí. A Cláudia fala, normalmente em situações sociais, se eu for eu mesmo, eu vou presa. Você perde seu réu primário, né? Tá certo. É. Tudo tem um preço. Aliás, não é às vezes não, viu, Bob? Tudo tem o Bob tá falando que às vezes tem um preço. Sim, tudo na vida tem preço. Tudo na vida você tem perda e ganho. Todas as suas ações, todas as suas escolhas têm perdas e têm ganhos. Ou seja, tem preços a pagar, como tem créditos a receber também, né? Então, ser autêntico é isso, né? Você se permitir ser autêntico, você vai ter que ser considerado, às vezes, o chato, né? Como diz o Bob aqui, o mimizento, né? Porque você não compactua com certas coisas, e aí tudo vira mimimi, né? E não é assim que funciona a vida, não é mesmo? Bacana, então. Então, vamos lá, vamos passar para frente. Então vamos agora para perguntas. Então guardem bem isso aí, porque nós vamos retornar depois nisso, tá? Você aceita o seu corpo? Então vamos começar por aí. Vamos começar por aquilo que é mais aparente em nós, né? Aquilo que é externo.
E depois nós vamos chegando, nós vamos entrando aí para o interno, né? Nós vamos para dentro. Mas a princípio, vamos começar pelo externo, tá? Que é mais fácil. Então você aceita seu corpo? Cláudia, facinho. Alguém tem algum problema de não aceitar o seu corpo? Érica, não. Ok. Você, Cláudia, que aceita, né, o seu corpo, você mudaria algo? Ah, mas se aceita não precisa mudar. Não, gente, aceitar é uma coisa. Você pode aceitar, mas não necessariamente que você vai gostar. Agora, tem gente que não gosta e não aceita também, né, junto. Então, quem tá falando sim, mudaria alguma coisa se tivesse oportunidade? Sim, isso aí, ó. Mas aí mudar é uma questão de uma satisfação própria, né? De um prazer próprio, de se sentir melhor se de repente mudar alguma coisa. Mas se não mudar, tá aceitando também, tá feliz também, não é? O Zé Maria, ô Zé, bacana. O Zé Maria também aceita, né? O seu corpo. Aqueles que não aceitam, ó, gente, nem todo mundo precisa responder, tá? Mas assim, responder aqui, né? No chat. Mas eu gostaria muito que vocês respondessem isso no papel, vocês colocassem isso no papel, porque vai ser muito importante, né? Quando você materializa as coisas, e nesse caso materializa aí né, pela escrita, então a coisa muda de figura. Então a pergunta que eu fiz foi: você aceita seu corpo? Bom, sim, Estela, bacana. Aí agora eu vou perguntar o seguinte: para você que não aceita, hoje não, acho que sempre trabalhei muito a questão da idade, chegar a aceitar as mudanças que estão primeiramente no corpo. Cada corpo, cada idade, na verdade, né? Cada idade, cada corpo tem a sua beleza. O problema é que muita gente às vezes não é feliz com o corpo que tem porque se espelha em padrões de filmes, de novelas, de revistas, né? Então, você conseguir aquele padrão magérrimo é um problema muito sério, né? Hoje a coisa é o contrário. Antigamente, vocês perceberam, na século 17, 18, 16, 17, 18, quais eram as mulheres que eram pintadas nos quadros? Eram as que eram um pouco mais acima do peso, não é? As que tinham carne, né? Porque isso era sinal, inclusive, de riqueza, né? Por quê? Porque a pessoa podia comer muito, né? Ela tinha comida de sobra. E assim, exercitava pouco. E aí, né? Então, o padrão de beleza nessa época não era a mulher magra. Aquele que era magro demais era pobre. Era sinal de pobreza, em geral, né? Então, hoje é o inverso. Hoje quem tem muito dinheiro é mais magrinho, né? Porque consegue fazer uma lipo, consegue controlar a alimentação, e uma alimentação totalmente saudável geralmente não é barata, né? E aquele que come mal, muita coisa industrializada, acaba com sobrepeso, né? Ou com a própria obesidade. Então, fica muito difícil, porque não se aceita, porque o homem acha que as mulheres vão gostar só do homem com abdômen tanquinho, magrinho, e as mulheres acham que o homem vai gostar só da mulher com corpo escultural, sem celulite, sem nada, e quando na realidade não tem nada a ver, né? Alguns sim vão por esse caminho aí, né? Algumas, mas no geral não. A gente precisa aceitar e a gente aceita muito bem a beleza de cada corpo, a beleza de cada idade. Isso que é bacana, né? Então, olha, se você não aceita o seu corpo, aí vem uma questão. O que você está fazendo? Vou escrever aqui a pergunta.
o que está fazendo para mudar o que incomoda. A Anaceli falou que também que gosta muito, né? Ama as banhazinhas dela, né? Bacana, né? Ela se acha linda. E é isso mesmo, mano. E é mesmo, né? Parabéns. Então, o que você está fazendo para mudar o que incomoda? Porque não basta eu não gostar, eu tenho que achar um jeito de. Então, se eu não gosto de mim, eu tenho que achar um jeito de. O que você está fazendo para mudar o que incomoda? Qual o seu plano para isso? Qual o seu plano para mudar? Como você vai fazer? Então, tá vendo? São etapas. A gente precisa vencendo etapas, né? Então, o que a gente está fazendo? O que você se aceita? Não. Então tá. Então, o que você está fazendo para mudar o que te incomoda? Qual o seu plano? Como você pensa resolver isso, né? Como vai fazer? Opa, coloquei errado aqui. Como vai fazer? Quando irá fazer? Então, se alguém quiser me respondendo isso aí, fique à vontade, tá? Escrevi no lugar errado de novo. Quando vai fazer? Com qual recurso você vai fazer isso? E, finalmente, talvez a pergunta das mais importantes: por que irá fazer? Como eu falei, é uma satisfação sua ou você está querendo satisfazer o outro? Você está querendo mudar porque o outro acha que você precisa mudar. E aí? O que vocês me dizem disso? Então, ó, vou abrir aqui o Kemel. Boa noite, Kemel. Bem-vindo, viu? Então, a primeira pergunta que eu fiz foi: você aceita o seu corpo? Então, anota a pergunta para depois, né? De toda forma, depois essa pergunta vai também no material que eu vou anexar, tá bom? Eu vou anexar um PDF aí ver se eu consigo anexar, né, esse PDF junto ao vídeo que vai ficar gravado, tá bom? Mas, então vamos lá. Você aceita seu corpo? Se sim, ainda assim, mesmo aceitando e tal, mudaria alguma coisa? Agora, se não aceita, então vamos lá. Se não, você não aceita, o que você está fazendo para mudar o que incomoda? Então, podem anotar a pergunta. Regiano falando, não tem feito nada. E aí, como é que você se sente, Regiane? Você se sente frustrada? Ou não? Então, ó, o que está fazendo para mudar o que incomoda? Depois, qual o seu plano para mudar? Tem que ter um plano. Ah, eu vou controlar minha alimentação, eu vou pro low carb, ou vou fazer um outro tipo, né, de planejamento de reeducação alimentar, vou fazer exercício, vou tomar remédio.
Vou fazer uma lipo, né? Vou fazer uma cirurgia plástica. Então, como é que vocês estão? Qual é o plano para poder chegar aonde você quer? Depois, então, qual o plano, né? Agora, como você vai fazer? Então, como fará? Entrando numa academia, indo a um nutricionista ou nutricionista, ou uma nutricionista, a um endocrinologista, matriculando numa natação, num crossfit, né, numa academia, fazendo caminhada, fazendo corrida, escolhendo médico para fazer a cirurgia plástica, se for o caso, né? Então, como vai fazer? Depois, quando vai fazer? Isso, quando vai fazer? Então tem que botar uma meta. Isso, Vigian, aceito e gosto do meu corpo, porém quero emagrecer um pouco, estou fazendo tratamento e coloquei metas. Dia 22 vencerei minha primeira meta. Parabéns, viu? Parabéns, porque não é fácil a gente vencer essas metas, principalmente de peso. Peso é um negócio que eu vou te falar. A gente come uma coisa ali. Você come um pastel, né? Vou dar um exemplo. Você come um pastel, você ganha ali não sei quantas calorias, né? E você come aquilo, não dura nem um minuto e agora vai perder essa caloria, né? Então é terrível, né? O tal do perder peso você precisa ter disciplina. O estado emocional conta muito também, né? Para que a gente possa se sentir confortável fazendo as coisas, se sentir animado, inclusive, a fazer, né? Porque se o emocional está muito ruim, também as coisas não funcionam bem, você fica meio desanimado e tal, você perde energia. Então é bacana, Virginia, parabéns, viu? Dia 22 vai vencer a meta. Vai ganhar um bom presente de aniversário, né? E faço isso por mim, para me sentir melhor e mais saudável. Isso aí. Tem que ser assim, né? E como é que tá fazendo isso, assim? Fala com o pessoal aí um pouquinho, como é que você está conseguindo fazer isso aí? É importante porque, por exemplo, né, a Regiane está falando aqui que fica totalmente frustrada, porque não consegue fazer, né? Não tá fazendo nada, gostaria de fazer, mas não está dando conta. Então, às vezes, a ideia de um pode ser a luz para o outro, não é muitas vezes a solução para o outro, não. Mas às vezes é luz, né? É um caminho, olha, é, aconteceu isso, isso e isso, tô me alimentando desse jeito, tantas vezes ao dia e tal. E não é que vai seguir, porque cada organismo é de um jeito. Mas aí a gente sabe que é possível, né? A gente vê que o outro está conseguindo, a gente, pô, mas eu posso conseguir também. Mesmo dentro do isolamento, como nós estamos, o que eu posso fazer de exercício físico? Né? Eu posso andar na garagem do meu prédio, posso subir e descer a escada. Se eu tiver que sair, por exemplo, para fazer uma compra, às vezes num lugar perto, né, de casa, vamos a pé, não vamos de carro. Então tudo isso faz diferença, né? Então, se quiser falar, Virginia, como você está conseguindo fazer isso aí, né? Quais são o que está acontecendo para você conseguir bater a sua meta, vai ser bacana, tá? Muito bem. Então, olha, quando vai fazer, depois, com qual recurso você vai fazer? É um negócio que é caro? Se for uma cirurgia, se for naturalmente é muito caro. Se você for fazer um exercício em casa, no prédio, né, no seu quintal ali, é basicamente de graça, né? Se você tiver que fazer, pagar um personal agora online, né, porque também nem está podendo ir à academia, é, então você vai ter um determinado custo, né? Se alimentar melhor vai também mudar um pouco essa questão financeira. Então, com que recurso você vai fazer isso, né? Você tem um recurso para fazer isso? Deixa eu ver aqui, ó, o Zé falando aqui, ainda não descobri como perder barriga, mas continuo correndo.
É mesmo, né, Zé? Você corre, né? Você é corredor. Muito bem. É, barriga é um trem danado, né? Algumas coisas, né? Elas auxiliam muito aí nessa gordura visceral que, que dá essa barriga. Outras situações, por exemplo, quem faz cirurgia cardíaca, às vezes mexe os órgãos lá dentro e acaba tirando eles um pouco do lugar e aí fica uma barriguinha. Tem a gordura visceral que vai sendo alimentada por essa nossa alimentação cheia de óleo, cheia de gordura, cheia de coisa, muito álcool, né, também, que aí o que acontece? O álcool, ele faz uma transformação, né? Ele amplia a, os hormônios, o estrogênio, a estrona, né, o estrogênio no corpo masculino. E isso faz dar barriga. Então, se você quer perder barriga, então procure um endocrinologista, porque ele ou ela vai te falar exatamente isso, né? Pode estar havendo aí um excesso de estrogênio, e isso vai dando barriga, né? Porque barriga é uma coisa, como o endocrinologista falou, é uma coisa feminina, né? Então, olha, a Virginia colocou aqui, tratamento com endocrinologista. Então, olha só o caminho que ela fez, ou que está fazendo, né, na verdade. Tratamento com endocrinologista, hidroginástica 3 vezes na semana. Tá fazendo ainda hidroginástica? Fez, né? Porque agora acho que não está acontecendo, né? Mas parece que aí, na época estava fazendo hidroginástica 3 vezes por semana e fazendo low carb. Pois é a hidro no momento. Não, tá, pois é, a hidro no momento não está podendo, mas faço jump em casa. E se faltar motivação, a disciplina precisa prevalecer. Isso é que é difícil, né? Isso é que é difícil, é manter a disciplina, é manter a perseverança em se alimentar melhor, em se exercitar e de não ceder à tentação, né? Igual o Zé Maria falando aqui, excesso de doces, né? É, isso aí é danado, né? O doce, como o carboidrato vira, né, também esse açúcar, né, essa glicose. Então ele nos dá energia, mas o excesso deles vai alterando o nosso corpo, né? Então bacana, obrigado, viu, Virginia, pela dica. É uma luz, né? Ou seja, tem um tratamento médico, tem um acompanhamento, né, na verdade, melhor dizendo, um acompanhamento médico, um exercício físico que ela achou possível fazer, porque às vezes não tinha condição de fazer um outro mais pesado, né? Uma corrida, uma coisa de academia mesmo. Então a hidroginástica é muito bacana, porque ela vai consumir as calorias e é um exercício de baixo impacto, né? E o low carb, que é uma redução drástica, né, dos carboidratos. Então isso faz realmente uma diferença muito grande. Mas lembrem que não basta ficar vendo Google só para fazer low carb, né? Vocês precisam de uma orientação, porque antes de fazer o low carb de verdade, vocês precisam preparar o seu corpo para isso, tá bom? Então não é assim não, né? No nosso grupo, não sei se ela está aqui hoje, né? A Vanessa, ela é uma nutricionista, né? Ela participa do nosso grupo, não sei se ela está vendo, mas o corpo precisa se preparar para isso, tá bom? Então não é só chegar e ficar fazendo, e muito menos dieta milagrosa, tá bom? A Stephanie colocou aqui no caso do peso, penso que estabelecer metas grandes pode causar frustração, exatamente. Ir de pouco em pouco pode ajudar. Obrigado, Stephanie, é isso mesmo. A gente precisa ir de dar pequenas caminhadas. Olha, eu não tenho que pensar que eu tenho que perder 15 quilos. Eu tenho que pensar que eu tenho que perder 1. Se eu perder 1 quilo em uma semana, em 15 semanas, eu vou ter perdido os meus 15 quilos. Ou talvez até mais, porque normalmente o início do processo de emagrecimento ele é um pouco mais rápido, né? Do que depois, quando o organismo, né, acostuma com a coisa toda. Então,
Excelente, ó. Pequenas metas, viu? Pequenas metas. Então, eu vou emagrecer 1 quilo por semana. Eu vou caminhar, eu vou subir as escadas do meu prédio 5 minutos por dia. Eu vou andar na garagem 15 minutos. Eu vou me obrigar a ir ao mercadinho na esquina de casa para comprar as coisas que eu preciso para repor em casa, para evitar aglomeração e tudo, mas eu vou a pé, eu não vou de carro. Então, pequenas metas, eu vou fazendo poucas coisas e aí vocês vão ver o resultado. E quanto mais o resultado aparece, mais essa disciplina que a Virginia colocou aqui, ela vai se ampliar, tá bom? Então, e a última pergunta é o porquê irá fazer, tá bom? Então, Kemer, eu espero que tenha dado tempo aí de você anotar as perguntas, tá? E todas as outras pessoas também. Ok? Então vamos passar para frente. Próxima pergunta. Você aceita... Agora nós já vamos começar a apertar um pouquinho mais, tá? Não são muitos questionamentos, não. Tá? Na verdade, os questionamentos, eles vão ser só esses agora. Depois eu vou só dar algumas dicas, tá bom? Então, ó. Você aceita sua vida como ela é? Por favor, respondam para mim. Vocês aceitam... Você aceita sua vida como ela é? Com a sua casa, a sua família, o seu emprego, o curso que você está fazendo, né? Que de repente você está fazendo um curso, a sua situação financeira, né? Às vezes tem coisa que a gente aceita e outras não, né? Mas numa média, você aceita a sua vida como é? E tem algum ponto que você não aceita de jeito nenhum? Podem colocar. Isso aí tem muito a ver com algo que nós vamos falar aqui, já encaminhando, né, para o final. Um assunto muito sério, né? Com essa questão da aceitação e o que ela gera, tá? Então podem responder. Então aqui a Ana Celi colocou aqui. Vamos ver aqui. Opa, apertei aqui errado. A Ana Celi falando muito e agradeço. É isso aí, ó. E não é fácil, né, Ana Celi? A vida nem sempre é fácil, né? Aliás, ela nunca é fácil, né? Eu vou te falar uma coisa aqui. É uma batalha a cada dia, né? Mas isso não impede que a gente aceite, que a gente seja agradecido, né? Por tudo que a gente tem, por tudo que a gente passa, inclusive. Então, a Ana Célia aceita muito. A Cláudia, aceito, mas se posso melhorar algo, eu me proponho a fazer. É o que eu falei das mudanças lá de trás, né? A gente aceita, tá? Não, tô bacana, minha vida tá legal agora. Mas eu posso melhorar algo? A gente vai vendo, sentindo essa necessidade, e aí a gente encaminha. Porque, agora, como eu vejo essa necessidade? É quando eu me incomodo. E quando eu me incomodo, eu passo a não a aceitar. Então, quando essa aceitação ela não acontece na nossa vida, é porque a gente precisa dar um passo para mudar, né? A Stephanie, até certo ponto, porque sempre chega um momento que algo me incomoda. Mas agradecida, sim. É isso mesmo, Steph, mas é isso que eu tô falando. Esse é o caminho, né? A gente aceita. Mas, de repente, a gente se depara com algo que a gente precisa mudar. Então, por isso que essa aceitação da nossa vida é uma aceitação numa média. Porque tem um monte de coisa que a gente aceita. Então, às vezes eu aceito meu corpo, eu aceito minha casa. Não, eu tenho uma casa que é bacana, que me serve bem. Tem um veículo que me leva para lá, para cá. Tem os aparelhos eletrônicos que eu preciso para desenvolver os meus trabalhos, as coisas que eu preciso. Tem uma família que sempre tem problema, né? Mas é uma família que, se eu precisar, ela tá ali. Tenho filhos bacanas, tem namorado, namorada que é... Então,
A gente pode aceitar muita coisa, mas uma hora ou outra vai aparecer aquilo que incomoda. E o incômodo é o que faz a gente caminhar. Tá? Se o sujeito não tivesse incomodado de ficar sentando em toco, ele não tinha criado a cadeira. Né? Então o incômodo, ele é o impulso, né, para a gente poder evoluir. O Zé Maria falando, não aceito, quero melhorar muito no lado espiritual. Então, mas aí, José, é o seguinte, Zé Maria, especificamente o lado espiritual, o resto você está satisfeito com a sua família, com seus filhos, né, com as filhas, né? Ou não? A sua insatisfação ela é geral. Eu sou muito, muito grato, né, à vida. Também agradeço todos os dias a minha vida. Mais alguém quer responder aí? Aí, eu vou questionar aqui vocês uma coisa, enquanto, né, se o pessoal quiser. O que você está fazendo? Mais uma vez a mesma pergunta. O que você está fazendo para mudar essa situação? O que você está fazendo para mudar o que incomoda na sua vida? Então, por exemplo, o Zé Maria, que está incomodado, né, com a melhoria do lado espiritual, pelo menos a princípio, está participando aqui da live, está participando dos estudos, né? Estava participando lá quando a nossa casa lá estava aberta, né? Então, é isso aí. O que ele está fazendo para melhorar? Tá caminhando, né? Tá aprendendo, tá fazendo as coisas. Virginia colocou aqui também. Sou uma pessoa muito abençoada com a minha vida, com a minha casa, filhos, netos, família, amigos. Mas tenho muito que mudar, mas é em mim mesma e já estou no processo. Isso aí. É, esses nossos processos, e esses processos são demorados, né? Essas mudanças elas não são fáceis, mas é esse caminho, é o que a gente está fazendo aqui agora, é que vai fazer com que a gente possa se colocar a caminho. E essa aceitação, ela tem que passar por uma honestidade emocional muito grande. Porque, como eu falei semana passada, tem coisas que a gente acha que mas que a gente ainda não é. Tem coisas que a gente já acha que conquistou de virtudes e a gente não conquistou, mas a gente acha. Porque eu já sei que eu preciso. Mas saber que eu preciso de uma coisa não significa que eu já consiga fazer. Porque eu saber para eu fazer é um espaço grande, né? É um processo de mudança. E é natural que esse processo aconteça, tá bom? Então, o que vocês estão fazendo para mudar o que incomoda? Agora a pergunta principal. Você já pensou que o errado pode ser você? Essa pergunta é de lascar, né? Você já pensou que o errado pode ser você? A sua forma de ver o mundo é que está fazendo com que você se incomode? O seu excesso de cobrança de você mesmo está fazendo com que você não se aceite? O seu perfeccionismo está fazendo com que você não aceite o outro e muito menos que aceite a você mesmo? O seu excesso de orgulho não está deixando que você aceite que muitas vezes a ideia do outro é melhor do que a sua? A sua soberba faz com que nada que você tenha preste, sempre que o que o outro tem é muito melhor do que o que você tem? O seu carro não vale nada. Ah, porque o outro tem um carro tal. O outro tem um celular de não sei quantos mil. Você já pensou que você é que pode estar errado e não a situação e não as pessoas? Né? Então o Zé colocou aqui, estou estudando, o meu serviço me trava muito,
mas depois que aposentar, pretendo atuar muito, principalmente na ajuda aos mais necessitados. Isso mesmo. Enquanto você não ajuda os mais necessitados externamente, você vai se ajudando, né? Porque somos todos necessitados e a gente precisa se ajudar primeiro. Nós somos necessitados de muita coisa, né? A sua necessidade é espiritual, não é? Então, você já está se cuidando. É isso aí. Mesmo com o trabalho, mesmo com as exigências, você está se cuidando, né? Virginia ali falando que está se cuidando, né? Com a questão do peso, se cuidando fisicamente. É isso, né? Porque nós somos os primeiros necessitados. Não adianta a gente não cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Aí a gente adoece, né? E aí não funciona, porque aí a gente vai se anular e despir um santo para vestir o outro não resolve nada, né? Stephanie, foi com relação a essa última pergunta que você falou sim, se você já pensou que você que pode estar errada, não me confirma, viu? Por favor, se esse sim é disso. Ana Célia, tenho muito mais que mereço. Óbvio que passo dificuldades, mas só consigo agradecer. Mas eu não me acomodo, busco sempre melhorar. É isso mesmo. Aliás, nós estamos aqui fazendo essas lives aqui, fazendo essas palestras no grupo por causa da Ana Célia, né? Porque foi ela quem criou o grupo, foi ela que veio com a ideia, ela conversou depois com o André, conversou comigo, e aí a gente começou a movimentar. Então, com todas as dificuldades, né, que ela diz aqui passar, algumas eu sei quais são, né, outras não, mas ela não se acomoda. Ela não se acomoda. Esses dias também estava conversando, né, sobre isso, sobre grupos que às vezes agora estão parados e as pessoas estão esperando o tempo passar. Eles não agem, eles se acomodam, eles ficam ali naquela lerdeza, né, naquela leseira, deixando a vida levar. Isso, Stephanie, bacana, viu? E aí, você, a Stephanie falando aqui que sim, que ela já pensou que ela é que pode estar errada. E você já chegou à conclusão? Que aí a pergunta foi se você pensa que pode estar errada, né? Não necessariamente que você sabe que está errado, né? Cláudia, sempre penso nisso, em todas as situações. Vivo dizendo que os nossos olhos deveriam ser virados para dentro. É isso mesmo, hein? É só você cortar o nervo óptico e virar, viu? Ai, ai, as piadinhas de isolamento, né? Ô, gente, são ruins demais. Mas é isso, a gente precisava, é, é, a gente precisava olhar mais para dentro e é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Cláudio? Esses olhos, essa visão para dentro, né? Não olhos como órgãos, mas essa visão para dentro é o que nós fizemos semana passada, o que nós estamos fazendo hoje. Beleza, então? Então, ó, fica esse último questionamento. Bacana. Então a Stephanie falando, na verdade, aqui ela tá só corrigindo aqui, que ela tá na busca e no autoconhecimento, né? O que é que ela tá fazendo, né, para melhorar, o que é que ela tá fazendo para sair da situação? Estar na busca do autoconhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Muito bem. Então vamos lá, vamos encaminhando então para a parte final da nossa live, em que eu vou pedir para que vocês façam isso depois. Não precisam me responder aqui agora. Não respondam agora, aliás, tá? Vai falhar, né, Cláudia? É isso mesmo. Não respondam então agora, mas eu vou fazer falar para vocês escreverem isso em casa, que é escrever 5 qualidades e 5 defeitos que vocês têm. Eita, escrevi errado aqui tudo. Aí, ó. Escrever 5 qualidades e 5 defeitos. Em casa, tá? Vocês vão escrever isso no papel. Vocês vão tirar um tempo para vocês. Por favor, tirem esse tempo para vocês. Ele é importante. E se investiguem de verdade, tá? Porque você pode falar o que quiser para o mundo todo, para todo mundo. Mas a você não engana. Você pode querer enganar, mas você não engana.
Então, sejam o mais honestos possíveis com essas qualidades e esses defeitos, tá bom? E escrevam em casa. Depois nós vamos conversar a respeito disso, tá bom? Então não precisa responder aqui não, porque agora eu vou passar para o final. Então, ó, algumas dicas, né, aqui. Vocês precisam sempre parar, gente, lembrem disso, ó. Parem de se depreciar. Pare de debochar. Esquece um monte de afirmação esquisita que a gente tem, um monte de crença que a gente foi absorvendo durante a nossa vida, né? Por exemplo, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Eu nunca fiz nada certo. Eu sou burro. Ninguém gosta de mim. Eu não valho nada. E aí? Vocês já pensaram que... a minha camisa aqui, né? É o mar que me acalma a alma, né? Tem uma... Português é uma língua muito bonita, né? Dá pra gente fazer umas coisas assim, né? Muito bem, então... Vocês já se pegaram fazendo essas afirmações para vocês? Que vocês não vão conseguir, que vocês não valem nada, que vocês são burros, que vocês não dão conta. Já aconteceu isso com vocês? Sabe por quê? Porque tudo isso aí mina a nossa autoaceitação. Tudo isso aí desestimula a gente a continuar. Porque, como a Regiane falou lá em cima, né, que não está fazendo nada para a questão da aceitação do corpo, né? Mas se de repente ela tiver, não sei se tem, mas se de repente ela tiver um pensamento assim, não vou dar conta, não. Não tem tempo. Eu não consigo, isso aí é para outra pessoa. Crenças limitantes, exatamente. Nós temos nossas crenças centrais aí, né? Onde nós somos construídos, né? Nós construímos as nossas características, a nossa personalidade, o nosso caráter, através dessas crenças. E por baixo dessas crenças vêm os pensamentos automáticos. Então, se eu acredito numa coisa, se eu acredito que eu sou burro, porque às vezes meu pai fala, você é burro, orelhudo, cabeçudo, né, tal, aquelas coisas, né, que a gente às vezes ouvia. Mas se eu realmente acredito nisso, se eu acredito que eu sou burro, eu vou crescer com pensamentos automáticos ligados a isso. Ou seja, eu não vou conseguir. Não adianta nem eu tentar que não vai dar certo. Então, por mais que a pessoa queira, esse pensamento automático está aqui embaixo, funcionando, né? E ele está bem ativo. E aí a gente age em função dele, né? Então, muito cuidado, gente, com esses tipos de pensamento. Parem com isso. Começar a pensar, não vou dar conta de fazer isso. Não, pensa assim, não, eu vou dar conta sim. Por que eu não vou dar conta? Né? E aí, mas aí você pensa assim, mas não é fácil assim não, né? Falar é fácil. Pois é, mas existe um método para isso. Existe uma forma para a gente começar a quebrar essas crenças negativas que a gente tem com a gente mesmo. E uma das formas é você criar um discurso positivo. Como assim? Você validar o seu pensamento. Então, tenta tal coisa que é mais fácil. A Stephanie falando aqui. Como que vocês vão fazer isso? Vocês precisam confrontar esse pensamento, essa crença e validar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a do eu sou burro. A pessoa tem esse pensamento, ela tem essa crença, né, de que ela é burra, de que ela tem uma deficiência intelectual, ou que é pessimista, como a Maria José colocou aqui agora, né? Então vamos pegar o exemplo da Maria José aqui, ó. Então a crença dela é que as coisas vão dar errado. Então vem um pensamento pessimista em primeiro lugar. Então tudo que vai fazer, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai sair totalmente o inverso. O outro vai dar conta, eu não vou. E assim vai.
Então vamos lá, vamos confrontar. Por que que você é pessimista? O que que te faz achar que você é pessimista? O que que na sua vida fez, que situação? Ou se de repente, por exemplo, assim, não, minha mãe também era muito pessimista, ela não sei o seu caso, tá? Tô só. É, é, minha mãe era muito pessimista e parece que eu acostumei a ser desse jeito. É uma possibilidade. Agora, isso você ter aprendido, mas significa que isso tem validade? Você é só porque imitou? Ou você é porque coisas deram errado? Mas por que, que as coisas deram errado? Você se preparou bem? Porque às vezes não, a gente conta com a sorte, né? O mundo na maioria das pessoas é assim, elas contam com a sorte para as coisas, elas não se preparam bem para fazer. Aí dá tudo errado e pronto, né? Então, não muda as posturas, não muda os pensamentos e aí a coisa vai, né? Então, a falta de confiança sempre esperando o pior dos outros. Então, vamos lá. O que te prova que você é pessimista? Então, tá aqui, ó. Você sempre espera o pior. Então, quantas coisas você fez na sua vida que deram certo? Então, tem falta de confiança, né? Tá sempre esperando o pior dos outros. Então, isso precisa ser investigado, né? Num processo terapêutico, né? Talvez seja expectativa demais, sim. Por que, que a gente decepciona? Porque a gente coloca expectativa demais nas situações e nas pessoas. A gente precisa começar a aprender a não botar expectativa, né? Você pode até esperar alguma coisa, né? Mas isso é um, um ninho aí de decepção. Então, quando você se decepciona continuamente, você vai esperar realmente o pior das pessoas. Então, talvez não, essa mudança, né? É possível então deixar de ser pessimista? É claro que é. Igual eu perguntei, quantas coisas já deram certo na sua vida? Acredito que um monte de coisa, né, Maria José? Várias coisas já deram certo na sua vida. Exatamente. Aí, ó. Mas não é tudo ruim. E nem com todos. Então, se não é com todos, então isso se aplica especificamente a algumas situações, a alguns tipos de pessoa ou algumas pessoas, mas especialmente algumas situações. Então, talvez seja necessário mudar o seu olhar com relação a essas situações, com relação às suas expectativas. E por que você espera muito do outro? Porque possivelmente você espera muito de você, né? Então, quando a gente espera muito da gente, naturalmente a gente entra num processo de esperar demais do outro também. E a gente cobra muito do outro. A gente, às vezes, até sufoca o outro com as nossas cobranças. Ou a gente quer que ele faça as coisas com as nossas soluções do nosso jeito. E a coisa não vai sair do jeito que a gente acha que precisaria sair. E aí dá tudo errado. Então, é um processo que ele se manifesta para fora, mas ele é um processo de dentro, né? E decepção amorosa. Então, o que, que acontece? Você precisa investigar o porquê que essas coisas acontecem. Por que, que a sua expectativa é tão alta? Tem uma coisa que é muito interessante quando a gente lida com carência, né? Você ser carente significa que você precisa de alguém para cuidar de você. E aí, naturalmente, você coloca, não estou falando do seu caso, não, não tá? Agora eu já estou falando de uma maneira geral. Quando você tem carência, você acha então que o outro precisa cuidar de você. Você espera o cuidado do outro. Mas acontece o seguinte: quando a gente faz isso, a gente coloca a felicidade nossa na mão do outro.
Então você precisa achar uma coisa que nós chamamos, né, em determinados tipos de terapia, de achar a sua parentalidade. Significa que você precisa encontrar dentro de você o seu pai e a sua mãe. Não em questão de o que você tem do seu pai, o que você tem da sua mãe. Não é isso, não. Qual é a função de uma mãe? Não é cuidar, não é acarinhar, é alimentar, né? Qual que é a função de um pai? Todas essas também, né? Claro. Mas, por exemplo, instruir sobre certas visões da vida, como a mãe vai instruir sobre as visões dela, mas o feminino e o masculino têm pensamentos e ensinamentos totalmente diferentes, né? Então, qual que é a função do pai, né? De repente é dar uma segurança maior. Então, você precisa achar essa parentalidade, você precisa achar as funções, não é nem seus, as funções dos seus pais dentro de você. Então, você precisa se cuidar, você precisa se alimentar, alimentar de coisas boas, alimentar de novas esperanças, alimentar de novos conceitos, porque aí com novos conceitos você vai ter novos olhares. Com novos olhares você vai ampliar a possibilidade de pessoas que vão entrar na sua vida. Porque às vezes as decepções são, às vezes, por repetições, muitas vezes, de erros nossos, mas às vezes é porque a gente busca sempre o mesmo tipo de pessoa. E aí aquilo vai dar errado, né? Então você precisa se alimentar, você precisa se cuidar, você precisa se acarinhar, ou seja, você precisa ter um momento para você, onde você faça o que você gosta, você precisa se dar segurança quando você coloca quando você coloca pequenas metas e de melhorias e consegue realizar, então você vai ganhando segurança, você vai ganhando autoestima, e isso tudo vai fazer com que você seja plena. E você sendo plena, você vai naturalmente escolher alguém que também seja pleno. E aí essas decepções tendem a diminuir, tá bom? Então, assim, isso é um pequeno caminho, né? Que você pode, uma pequena luz para que você possa seguir, se este for o seu caso, tá bom? Não falei para vocês só especificamente, porque, né, não sei, mas são ideias e você pode aproveitar bastante essas ideias. Bacana? Muito bem. Então vamos lá, para a gente acabar. Então, algumas dicas. Primeira dica, então, para a gente se aceitar. Para de se comparar. Para de se comparar. A comparação, ela é terrível. Porque, como tem um ditado aí, né? Eles falam que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Então, muitas vezes, se eu me comparar com o outro, eu sempre vou achar alguma coisa melhor mesmo. Mas por quê? Porque o outro tem alguma coisa melhor. Como eu tenho alguma coisa melhor do que o outro. Isso é um processo natural. Nós somos diferentes, nós temos aprendizados diferentes, nós temos experiências de vida diferentes, nós temos um círculo de pessoas diferentes. Então, quem procura acha, né? Agora, muitas vezes a gente procura o que não perdeu. Então, quando eu me comparo com o outro, eu estou procurando o que eu não perdi. E aí eu sempre vou ficar diminuído. Ah, porque o outro é mais bonito. Ah, porque o outro tem uma casa melhor. O outro tem um carro melhor. O outro tem um salário de tanto e eu não tenho. O outro tem um curso de não sei o que e eu não tenho, né? Ele é formado e eu não. Ele tem o olho verde e eu não tenho. E assim vai, né? Eu tenho cabelo, eu não tenho, né? Então, a gente às vezes se pega se comparando com outras pessoas. Então para de se comparar. Segunda dica: para de dar ouvido à opinião dos outros sem raciocinar sobre isso. Olha o que eu estou falando. Ó. Porque senão o Marquinhos falou para gente não dar ouvido na opinião dos outros. Não, então eu sou eu e pronto, acabou. Não, não é isso.
é parar de dar ouvido à opinião dos outros sem raciocinar sobre o que foi falado, sobre o que você escutou. Então, se alguém te apontou alguma coisa que acha que você é o que você está fazendo, de negativo, por exemplo, não é você negar ou aceitar de uma vez. Não, é pensar. Olha, isso faz sentido? Faz algum sentido. Não no nível que a pessoa me falou, mas faz algum sentido sim. Ou não faz menor sentido. Então, eu vou me colocar de uma maneira para a pessoa que eu vou falar, olha, o que você falou comigo não faz o menor sentido. Então, se não faz o menor sentido, pode ser a sua visão do mundo é que está errada. A sua visão da sua visão sobre mim é que está equivocada, é que está distorcida. Então, a gente precisa sim ouvir os outros. A gente conta com os nossos amigos, né? Com as companheiras, companheiros, né? Marido, esposa, filho, namorado, namorado. A gente, até daqueles que não gostam da gente também, né? A gente escuta coisas e que depois a gente precisa aceitar, porque a pessoa está certa. Porque o inimigo não vai passar a mão na sua cabeça, né? Então, analisem o que é falado. Analisem e escutem e aprendam com aquilo, tá bom? Então não é apelar com a pessoa e muito menos negar, né? Ou então aceitar e pronto, acabou. Então pensem. Terceiro, penúltima dica. Troque o vitimismo pela responsabilidade. Isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui é tão importante. Eu não consegui compartilhar a tela aqui. Eu ia passar para vocês um negócio muito bacana aqui, sabe? Opa! Pronto, voltei. Eu ia passar aqui uma frase que eu achei muito, muito bacana. Mas, enfim, troque o vitimismo pela responsabilidade. Não se vitime nunca. Todo mundo que se vitima joga a culpa para o outro. A culpa é do outro, porque foi ele que fez isso, ele que fez aquilo, eu estou assim por causa do outro. Não, você está assim porque você aceitou. Se o outro me fez alguma raiva, é porque eu aceitei a ofensa. Porque se eu não aceito a ofensa, o outro não tem poder sobre mim. Mas quando eu deixo o outro ter poder sobre mim, aí sim. Aí eu viro vítima das situações. Então vamos parar com esse vitimismo e vamos pensar na responsabilidade que nós temos com a nossa vida, na nossa relação com as outras pessoas, na nossa profissão, nos nossos objetivos. Por que uma coisa dá errado na minha vida? Qual que é a minha responsabilidade? Então não vamos pensar no... eu posso até pensar no outro, tudo bem, porque todo mundo erra. Mas eu também tenho que pensar na minha responsabilidade, tá? E última dica, pratique a autoanálise sempre. Sempre. Chegou um recadinho aqui, mas é da outra live, tá? Então pratique a autoanálise, que foi o que a gente fez semana passada. Então, se vocês não viram a live da semana passada, vejam, porque lá tem uma série de questionamentos, eu falo dos pensamentos automáticos, então quem não tiver visto, veja, porque vai se encaixar dentro daquilo, e depois tem um exercício no final para vocês começarem a pensar nesses pensamentos automáticos, tá bom? Muito bem, então lá nesse material que eu vou anexar, tem umas dicas de uns livros, tá bom? Tanto da semana passada, quanto dessa semana. Tanto da autoanálise, né, da autoinvestigação, quanto da autoaceitação. Então, eu vou passar, possivelmente vai estar nos comentários. Vou mandar nos grupos do WhatsApp também, tá? O PDF com todos esses questionamentos e com todas essas dicas e mais os livros que eu coloquei lá no negócio, tá? Então não deu para compartilhar a tela aqui, não sei porquê, teve alguma coisa aqui. Mas bacana, gente. Então, olha, foi bom para vocês aí? O que vocês acharam? Respondam aí para mim o que vocês acharam. Serviu para vocês? Foi útil? Fez vocês crescerem em alguma coisa? Pensarem em alguma coisa que vocês ainda não haviam pensado com muita clareza? Então respondam aí para mim, por favor.
que a gente já vai encerrar. E semana que vem, enquanto né, vocês vão respondendo aí, semana que vem nós vamos falar sobre a autocorreção. Então, ou seja, qual que é o caminho que nós vamos pegar para a gente se corrigir, né? Para a gente pegar essa nossa análise, essa nossa aceitação e colocar ela num caminho de mudança. Então, semana que vem nós vamos falar dos caminhos de mudança, viu? Zé Maria, ótimo, bacana, Zé. Te fez pensar melhor em algumas coisas. Os outros também, viu? Que estiverem vendo aí, por favor, respondam para a gente ter aí material. Cláudia, muito bom. Obrigado, viu, querido? Obrigado pelas opiniões, né? Pelas respostas. Estela, bacana, muito bom. Érica, excelente. Então, gente, enquanto tá respondendo, peguem aquelas primeiras. Marcos, indica para o pessoal sobre o curso que você me passou sobre inteligência emocional. Estou no 3º módulo, é excelente. Sim, esses dias eu passei para várias pessoas um curso do Conquer, né? Conquer. Acho que é isso mesmo. Eu vou pegar aqui o link e vou passar para vocês, tá? É um curso de inteligência emocional. Peraí, deixa eu pegar isso aqui no WhatsApp. Porque eu tô com esse link aqui, né? É um curso de inteligência emocional e é muito bacana. E ele está de graça. Ele é um curso que é até bem caro, sabe? E ele tá gratuito em função, né, desse isolamento, dessa coisa toda. Achei aqui, ó. Links. Tá. Eu já vou clicar aqui nele, porque aí eu abro aqui certinho, tá? Aqui, ó. Beleza. Já peguei o link. Vou colocar o link aqui, ó. Comentar. Viu? Bela Gislene, Gislene, beleza, tá aí também, bacana, viu? Obrigado pela presença, viu? Muito bom. Então esse curso aí, ó, ele tá de graça, é um curso muito bacana, tá? Eu já comecei nele também. Agora eu vou dar uma acelerada nele, viu? A inteligência emocional é uma coisa fantástica, né, para nós, para as nossas relações, viu? Muito bem, gente, olha, muito obrigado a vocês por mais essa participação. Vocês não sabem o quanto vocês estão me ajudando. É um universo novo para mim, apesar de eu já dirigir estudos, de fazer, vez por outra, uma palestra. Mas a live, né, esse formato e esse tipo de coisa, eu estou aprendendo muito graças à participação de vocês, à confiança que vocês têm nas coisas que eu falo, nas coisas que eu explico. E não quer dizer que vocês têm que concordar tudo comigo, não, tá? Não devem, inclusive, porque toda unanimidade é burra, né? A gente precisa ter os nossos pensamentos e, de repente, mas aquilo que falou, por que será que falou? E aí vocês podem me procurar depois, podem me perguntar se houve algo que vocês não concordam tanto, que a gente pode trocar ideias. Nós não vamos discutir nem brigar, né? Nós vamos trocar ideias. Porque, às vezes, é a nossa visão do mundo que está distorcida. E a minha visão do mundo é distorcida num monte de coisa. É assim mesmo, né?
mas eu estou a caminho, como cada um de vocês também estão a caminho, né? De serem pessoas melhores, né? De serem melhores pais, melhores filhos, melhores companheiros, namorados, namoradas, esposos, esposos, melhores profissionais, né? Melhores voluntários, então, melhores cristãos. Então é isso. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado também, Virginia, pela participação, pela ajuda, né? Pela dica que você deu ali. Essa dica agora do curso também é muito importante, viu? Bacana demais. Estela, obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Fátima. Obrigado, Anaceli, Stephanie, Ana, José, Gislene, todo mundo, tá bom? Semana que vem, 8 horas, então, autocorreção. Então, fique com Deus e até semana que vem, viu? Tudo de bom para todo mundo. Tchau!